Olá, aqui é a Mona Piontekowski do canal Orientação do Alto e hoje vamos falar sobre a Lua na casa 8. A gente está fazendo essa série sobre Lua nas casas porque já existe a série de Lua nos signos. Então, se você não conhece, aproveite porque é bem complementar, tá? Quando a gente vai fazer essa análise de pequenos pontos isolados no mapa, é muito delicado. Então, eu peço paciência de vocês porque é somente um aspecto simbólico. Você tem que levar em consideração que se o seu horário estiver errado, essa lua pode estar em outra casa, então o horário é muito importante. Se essa lua estiver no começo da casa, no meio da casa, no final da casa, isso pode dar muita diferença. Inclusive, se ela estiver no final da casa 8, se você conseguir identificar isso, né? Você já pode olhar a lua na casa 9 também, porque vai dar muita diferença. Mas afinal, o que é a lua na oitava casa? A oitava casa, ela é uma casa muito temida, mas a gente já chega lá. Primeiro é importante lembrar que a Lua, ela é muito importante para a Terra e para a astrologia também, naturalmente. Porque a gente vai ver que a Lua, ela tem uma influência direta, uma correspondência direta. Dizem que é o campo gravitacional que faz com que tenha alteração nas marés. Então, lua cheia, maré cheia, lua nova, maré baixa. E pela lua também se orienta todo o plantio, colheita e poda por causa da seiva das plantas. Então a gente pode entender que a lua, ela rege todo o movimento da água e da vitalidade, porque a água é vitalidade, a seiva da planta é nutriente, é vitalidade. Da mesma forma também, a gente vai ver que na mudança de lua acontece também mudança de tempo, mudança de clima, nascimento dos bebês e até o ciclo das mulheres. E falando em mulheres, aproveitem que até dia 15 tem um valor promocional no curso Alquimia do Corpo. Eu já falei para vocês sobre ele. É um curso que inclui chás, alternativas naturais, autoconhecimento, resolver mau humor de manhã, que eu tô tentando ainda. O simbolismo do cabelo, o simbolismo espiritual do cabelo e também toda essa questão de ciclo feminino, TPM, alternativas para TPM, etc. E a identificar o que significa o teu ciclo vindo em determinadas luas, tá? Isso é muito importante. Então o link tá aqui embaixo. Tem cupom de desconto para quem está no canal, daquele canal de mensagem. Então, se você não está, entre naquele canal que tem muita coisa boa lá e muita coisa que dá para vocês aproveitarem. Sempre tem cupom de desconto por lá. E mais, enfim, vamos voltar aqui para a Lua, né? Inclusive, o nome desse canal é Plena Luna, que significa lua cheia em latim. Eu gosto muito. Mas a lua, ela também vai definir o nosso sentimento de lar, de bem-estar, vai falar da nossa mãe, né? Nossa, uma mãe na casa 8. A casa 8, do ponto de vista da Terra, as casas, inclusive, gente, elas são definidas com base no ponto de vista da Terra. Então, são locais, divisões do nosso céu. Então, a casa 8, a gente vai sempre dividir a linha do horizonte como metade das 6 casas e a casa 8 é uma casa já diurna, tá? Considerada diurna porque ela está acima do horizonte, mas seu mapa pode ser diurno ou noturno. Vai ser mais ou menos onde o Sol passa umas 2, 3 da tarde, mais ou menos, tá? Mentira, vai ser entre as 3 e 4, eu me enganei, tá? Entre 3 e 4 da tarde, mais ou menos, dependendo também, né, do horário, do equinócio, essas coisas assim, né? Mais pra perto da linha do Equador, tá? Só pra deixar um pouquinho mais claro. Vai ser a oitava casa, então é bem antes do Sol se pôr, mas o Sol já começa a ter uma inclinação ali, né? E essa oitava casa, a gente fala que ela não aspecta o ascendente, porque o aspecto tem uma aula sobre aspectos aqui no canal, gente, que tá maravilhosa. Então é só você digitar aula sobre aspectos aqui no canal. Eu vou tentar deixar aqui se eu lembrar, tá? Que tá, ó, fantástico. É uma aula, na verdade, que eu tava gravando, tava mandando para os meus alunos do curso. E eu resolvi disponibilizar para vocês porque é um assunto que gera muitas dúvidas. Então, para entender melhor sobre aspectos, assiste a aula, tá? É muito boa. Mas, enfim, não tem uma comunicação com esse ascendente, não tem uma visibilidade boa. É uma casa que a gente chama de casa maléfica para astrologia tradicional, ou é uma casa que está fraca, né? Ela perde a força, então a lua perde a força dela.
Então, pode indicar ali uma mãe ausente, ou uma mãe que teve que parar de amamentar, uma mãe que precisou trabalhar, ou uma mãe distante emocionalmente, né? Tem alguma questão ali, pode ser até uma possessividade que a sua mãe tenha, mas de fato tem algo de problemático nessa relação com a mãe, tá? Ou com a mãe ou com os próprios sentimentos, mas de qualquer forma, os seus sentimentos derivaram da sua mãe. Então, pode ser que a sua mãe, durante o processo que você estava sendo gestado e que você nasceu, ela estivesse passando por alguns problemas emocionais, né? Se sentindo às vezes desamparada, com medo de perder a vida, né? Isso aqui a gente pode falar aqui nessa forma, né? Com medo de dor, com medo de várias coisas. Então, a lua ela acaba caindo nessa casa, ela acaba indo para essa casa e ela traz esse significado. Pode ser um interesse também muito grande por assuntos ocultos, assuntos místicos, religiões de esquerda ou religiões com maior contato com a natureza, mas de uma forma assim mais mística, mais mágica, mais esotérica, né? E que muitas vezes abrem espaço para incorporação ou para vexação, para coisas que não são legais. Então, ela tem uma certa abertura espiritual, ela é mais facilmente tentada, digamos assim, porque ela vai gerar um campo de mediunidade que é perigoso. É um campo de mediunidade que vai mexer com coisas ocultas e com coisas que vão talvez zombar da sua cara e da sua fraqueza. É uma lua que muitas vezes está em contato com o fim da vida, às vezes vê pessoas perdendo a vida, ou às vezes tem interesse por esse tipo de assunto, assuntos mais mórbidos, assuntos mais que ninguém gosta muito, sabe? Que todo mundo às vezes tem um pouquinho de curiosidade, né? Coisas mais trágicas, eu tenho que cuidar muito com as palavras que eu uso aqui, né? Assuntos assim que são mais densos, né? Um pouco mais difíceis, com problema, pode ter interesse também em psicopatia ou em transtornos da personalidade, pode ser que a pessoa tenha interesse ali por assuntos assim de investigação, pode ser que goste muito de investigar, vá para essa área mais lógica, mas que envolva ali descobrir um mistério, né? Então eu acho que a palavra-chave aqui para essa lua é descobrir um mistério, tanto de um lado mais místico quanto de um lado mais racional, tá bom? Então, ela vai ter esses gostos pessoais e é muito difícil entrar em contato com o que está sentindo, porque pode ser que sinta as coisas de uma forma muito intensa e pode ser que venham sentimentos que não fazem muito sentido. Então, tem que cuidar muito da saúde emocional, muito da saúde mental e muito da proteção espiritual também, tá? A casa 8 ela é meio Sherlock Holmes também, né, dentro da parte mais cética. Então, o que ele faz emocionalmente? Ele tenta reprimir o que está sentindo, né? E às vezes o que aconteceu na série ou em algumas partes, né? Ele acabou desenvolvendo uma dor de cabeça muito grande, ou ele desenvolve algum vício, né? Que é o escapismo, vai desenvolver algum tipo de situação ali de dificuldade por esse excesso de repressão emocional. Então, por isso que é importante cuidar muito da saúde emocional, da saúde mental, tá? Desse entendimento de como você lida com isso, ok? Com o seu bem-estar. E muitas vezes a pessoa vai ter um sentimento de bem-estar enquanto ela está com problema. Então a autossabotagem pode estar muito atrelada com uma lua na casa 8 e precisa se tomar muito cuidado, porque pode ser que já desde a infância tenha gerado traços ou cuidado de coisas assim, de negligência, de sentimento de solidão, de se sentir abandonada, de se sentir sozinha. Isso é muito triste e inconscientemente pode ser que crie novamente, reviva esses momentos se colocando em situações desse nível, em situações parecidas com isso. E assim, é muito importante tomar cuidado, tá? Procurar auxílio, procurar ajuda, ok? E vai adorar o meu curso, né? Mudando totalmente de assunto. Quer dizer, não. Vai adorar meu curso sobre alquimia do corpo, que fala justamente disso, de um processo de autoconhecimento mais profundo, para começar a se perceber melhor, para ter um cuidado na hora de meditar, como meditar de uma forma correta, como aflorar a intuição de uma forma correta.
Então, eu prezo muito pelo cuidado nas coisas que eu faço. Eu estudo astrologia? Estudo. Eu vejo cartas? Vejo. Mas tudo isso com muito cuidado, com uma proteção. Com cada coisa que eu vou fazer, eu tô pensando exatamente na intenção que eu quero, no que eu quero conectar e para onde eu tô abrindo essa energia ou não. Então, é uma questão de abertura ou não. A casa 8, ela é entre aspas, aqui um buraco negro, ela atrai muitas coisas e atrai principalmente coisas densas, porque é uma casa que vai falar do fim das coisas, né? Vai falar principalmente do sistema excretor, tá? Fala do sistema excretor, fala ali das coisas que estão perecendo, que vão ser dispensadas, que vão ser jogadas fora. E é um campo ali que muitas vezes a lua na casa 8 vai se sentir atraído. Opa, por que isso aqui está marginalizado? Por que ninguém quer isso? Por que isso aqui é tão tabu? Por que ninguém quer olhar para isso, né? Então, muitas vezes vai se sentir interessado nessa relação, nessas questões aí. Então, inconscientemente, pode ter, né, essa atração e pode ter essa sabotagem muitas vezes de se colocar em situações extremas e desconfortáveis, mesmo sem gostar, mesmo sem querer, tá? Então, é muito importante, gente, eu vou reforçar isso de novo. Muito importante tomar muito cuidado, porque é uma casa de muita abertura para a lua, tá? Ela abre as portas para o mundo espiritual sem pedir licença. E você tem que saber fechar, você tem que saber para quem que você está abrindo, para o que você está abrindo, porque senão a vida tende a minguar. Então é muito importante uma prática religiosa séria, tradicional. É muito importante trabalhar essa segurança espiritual. Não é só um incenso, não é só um sal grosso, não é só uma pedrinha, não é só uma oração para uma deusa, sei lá o que. São práticas constantes, gente. Deus não teria dado os mandamentos pra gente se a proteção espiritual não fosse tão difícil, tá? E muitos dos problemas que as pessoas enfrentam hoje de saúde é derivado de situações espirituais, que a pessoa não percebeu que veio dali, né? Que ela deu abertura para aquilo. Porque existem consequências, né? Mas voltando aqui, inclusive, pode ter não só situações mentais e emocionais, mas também com circulação do corpo, tá? Com todas as linfas do corpo, é mais ou menos por aí, tá? Mas ela fala mais da questão da memória. Pode ter uma memória muito boa, lembrar de tudo muito bem, ou de repente sofrer de lapsos de perda de memória, tá? Porque a casa 8 é uma casa profunda, então ela pode se lembrar muito bem das coisas e ao mesmo tempo, depois de um tempo, ter lapsos de memória. Então, assim, cuidem da sua saúde mental e da sua saúde emocional. Reforça de novo, né? E deixem suas sugestões aqui nos comentários de outros temas que você quer ver aqui no canal. Agradeço que a gente chegou a 1000 inscritos, né? E pode se inscrever se você é nova aqui. E curtir, comentar, compartilhar, né? E colocar meus vídeos ali em looping infinito para eu conseguir mais visualizações e coisas assim, tá? Espero que tenha combinado, mas lembrando, gente, vale muito a pena fazer uma análise profissional para levar em consideração o grau que essa lua tá, a fase dessa lua, quais aspectos que ela tá fazendo, ela tá em qual signo, onde é que tá o dispositor dela, enfim, são muitos detalhes que só um astrólogo profissional vai conseguir ver todos ao mesmo tempo e fazer uma análise com todos ao mesmo tempo, tá bom? Então, para agendar sua consulta, é só me mandar uma mensagem também. E não deixe de acompanhar as outras séries aqui do canal.